Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu quero estar compartilhando com vocês acerca de um assunto que eu acredito que seja muito importante e até mesmo em muitos casos é um assunto que pode até mesmo ser mal compreendido. Quero falar um pouco acerca do temor a Deus. Muito a Bíblia tem a nos falar acerca deste assunto, mas eu quero aqui fazer um pequeno recorte, deste assunto, utilizando principalmente dois textos em que eu acredito que a gente pode entender um pouco o que significa o temor a Deus e até mesmo acerca do seu valor, sobre o valor de nós estarmos temendo ao nosso Senhor, o Deus que nós cremos. Temer a Deus, muitas vezes, é uma situação que não é tão compreendida pelas pessoas. As pessoas não entendem muito bem o que significa temer a Deus e de que forma devem até mesmo temer ao Senhor. Temer a Deus, diante de um contexto bíblico, significa respeitá-lo, significa reverenciá-lo, significa até mesmo se submeter a ele. Isto diante de um contexto bíblico. Porque muitas pessoas entendem temer a Deus apenas como ter medo de Deus, como sentir pavor de Deus. Apesar de temer a Deus também é sinônimo de temer o seu juízo. Diante de alguma circunstância que nós estivermos vivendo, nós podemos até mesmo avaliar o nosso comportamento e diante de Deus esse comportamento no que implicaria, de acordo com o juízo do Senhor. De que maneira o Senhor poderia aplicar um juízo à nossa vida de acordo com o nosso comportamento, de acordo com as circunstâncias dessa vida. Então temer a Deus está implícito, principalmente em reverenciá-lo, respeitá-lo e submeter-se a ele, e até mesmo diante disso, entendemos que é uma vida de obediência ao Senhor que nós cremos. Mas existem dois textos na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês que destacam este assunto para nós e pode nos ajudar a entender ainda mais a importância deste assunto para a vida cristã. O primeiro texto que eu quero ler está no livro de Êxodo, no capítulo 1, em que diz no capítulo 1 que um faraó que havia se levantado agora no Egito, que não conhecia José, não tinha conhecimento também dos seus descendentes, ele notou, na verdade, que o povo hebreu agora estava crescendo no Egito, estava se multiplicando. E na tentativa de frear esse crescimento, com medo até desse povo se tornar um grande exército, se unir a outros povos contra o próprio Egito, ele decidiu então oprimir o povo hebreu, dando muito trabalho, imputando um trabalho pesado sobre eles. Isso não trouxe bom resultado para Faraó, porque a Bíblia nos diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam. Então Faraó teve uma outra ideia, ele decidiu então agir de uma maneira diferente para tentar frear esse crescimento numérico dos hebreus na terra egípcia. E aí que eu quero ler com vocês esse primeiro texto. Diz que eram dois textos que eu quero destacar nesses dois textos a importância do temor a Deus. A partir do versículo 15 do primeiro capítulo do livro de Êxodo, o texto diz assim: que o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus. O texto diz aqui que elas temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso, o texto diz aqui, com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus
ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. O texto aqui é bem claro em nos dizer qual foi o resultado, né, na vida dessas parteiras por elas terem temido a Deus, pelo seu temor a Deus. O texto diz que porque elas temeram a Deus, elas deixaram viver os meninos. E o versículo de número 21 diz que, visto que as parteiras então temeram a Deus, Deus concedeu a elas, Deus permitiu que elas tivessem as suas próprias famílias. Elas tiveram a sua posteridade. A sua descendência se desenvolveu. E isso ocorreu como resultado do temor destas parteiras, das hebreias, a Deus. Interessante isso, né? Porque muitas vezes nós nos concentramos tanto em pensar ou até mesmo em falar a respeito desse assunto, mas nós nos esquecemos até mesmo que a Bíblia nos ensina que há um resultado, e um resultado positivo, se nós temermos a Deus. Nós sabemos que estamos seguindo, né, Jesus, estamos vivendo diante dele e que é necessário temer a ele. E por conta até mesmo, eu acredito, de uma má compreensão acerca do que significa temor a Deus, muitas pessoas até mesmo acabam abandonando a fé, porque entendem que temer a Deus é somente ter pavor de Deus, é ter medo do que Deus pode fazer, acabam até mesmo idealizando um Deus punitivo, né, que vai lançá-los diretamente no inferno e vai transformar a vida dessa pessoa numa ruína caso ela vier fazer alguma coisa que não condiz com uma ordem divina. Precisamos entender muito bem a vida cristã, precisamos entender de que maneira nós precisamos nos comportar e quais são os impactos, as implicações de uma vida cristã para entender acerca do juízo de Deus. Mas o temor a Deus, de acordo com as Escrituras, que é um assunto muito mais amplo até do que eu estou compartilhando com vocês, já nos diz aqui nos dá algumas referências acerca de quais são os resultados de uma pessoa que vive temendo a Deus. A exemplo destas parteiras das hebreias no Egito, que por conta de temer a Deus, não permitiram, na verdade, que os meninos viessem, que eles até mesmo tivessem vida e contribuíssem, né, para o crescimento e o desenvolvimento do povo hebreu no Egito, que era, na verdade, nada mais era isso do que a vontade do próprio Deus, para que o povo crescesse e se multiplicasse nessa terra. Agora eu quero usar um outro texto também, falando acerca deste assunto, que já, na verdade, ele linka diretamente com o resultado que há aqui. Aqui essas parteiras, o texto diz que, como resultado pelo seu temor a Deus, Deus lhes concedeu famílias, elas tiveram famílias, posteridade, né? As suas famílias também se desenvolveram, ou seja, elas foram abençoadas por Deus como resultado do seu temor a Ele. Agora, há um texto que deixa para nós ainda mais específico este assunto sobre a bênção de quem teme a Deus. O Salmo 128, ele fala a respeito disso, e eu quero ler aqui para vocês. Diz assim o Salmo 128, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Nós podemos destacar aqui algumas bênçãos, de acordo com esse texto bíblico, na vida daquele que teme ao Senhor. O texto diz que é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Assim como Sifrá e Puá, as parteiras das hebreias no Egito, colheram como resultado positivo em sua vida por temer a Deus, né, a sua descendência, tendo famílias e vendo então a sua posteridade,
O texto diz aqui que há também outras bênçãos além dessas. E olha que interessante, o texto diz que você comerá do fruto do trabalho, será feliz e próspero. Haverá então prosperidade como resultado do seu trabalho. É interessante isso, né? Porque é exatamente isso que nós esperamos como fruto do trabalho. Mas nem todo mundo consegue colher do seu trabalho, né, prosperidade. Muita gente trabalha, mas não consegue comer do fruto do seu trabalho, não consegue colher bons resultados do seu trabalho. Mas as escrituras aqui nos dizem nesse salmo que como resultado de quem trabalha, olha só, este será feliz e também próspero. O texto segue dizendo que sua mulher, como videira frutífera em sua casa, será como uma videira frutífera em casa. Seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então, se temer a Deus vai ter como resultado, né, uma vida de trabalho próspero, comerá então do fruto do seu trabalho e será feliz. A primeira bênção destacada é essa, a prosperidade no trabalho, bons resultados como fruto do seu trabalho. A Bíblia também diz que a família será uma família abençoada. A sua mulher como uma videira frutífera, os filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Paz na família, uma família que dá fruto, uma família que viverá para a glória de Deus, uma família abençoada. Esta bênção também estará presente na vida daquele que teme a Deus. E tem mais. O texto segue dizendo que abençoado será o homem que teme ao Senhor. Repete isso, dizendo que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Além então da prosperidade no trabalho, de uma vida, de uma família abençoada, como o texto diz aqui, também essa pessoa que teme a Deus terá vida longa. Porque o texto diz que verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. A prosperidade de Jerusalém prolongada, ela remete à vida eterna. E mais, né? Isso é tão verdade porque o texto diz, e veja os filhos dos teus filhos. Vida longa e vida longa para a eternidade. Então, como resultado de uma vida de temor a Deus, o Salmo 128 nos diz que nós colheremos bom fruto do nosso trabalho, que é a prosperidade. Teremos uma família abençoada, esposa e filhos, e também teremos a vida prolongada. Nossa vida pode ser estendida. Veremos a paz de Jerusalém todos os dias e os filhos dos nossos filhos. Temer a Deus, mesmo que as pessoas possam ter uma ideia bem diferente do que as Escrituras nos apresentam sobre o Senhor, é importante entendê-la. Por quê? Porque temer a Deus pode nos trazer bons resultados para a vida. Assim como foram bons os resultados para a vida das parteiras, das hebreias no Egito, assim a palavra de Deus nos diz no Salmos também 128, que nós vamos colher bons resultados no trabalho, na família e na vida, tendo vida longa. Temer a Deus, meus irmãos, é necessário. É um princípio importante estabelecido por Deus, que está escrito nas Escrituras para nos instruir para uma vida e uma vida correta. Nós servimos a Deus, um Deus que nós devemos respeitá-lo, um Deus que nós devemos reverenciá-lo, um Deus que nós devemos nos submeter a Ele. A sua vontade é sempre a maior e é sempre a melhor. E eu encerro aqui dizendo que a Bíblia também nos diz que sábio é aquele que na verdade teme ao Senhor. Capítulo 1 do livro de Provérbios, versículo 7, nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria ainda com muito conhecimento. Temer a Deus, então, pode também, né? Nós podemos entender que temer a Deus também, com isso, é nos transformar numa pessoa sábia, sabendo então o que fazer com a vida. É o princípio de toda sabedoria, de todo conhecimento. Precisamos então agir assim. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu através de sua palavra estes princípios para que nós possamos entendê-los e aplicá-los em nossa vida. Temer a Deus vale a pena, meu irmão. Tema a Deus. Às vezes tememos a tantas coisas nessa vida, tememos a pessoas, tememos ao governo,
tememos a fome, tememos a doença, mas a Bíblia redireciona o nosso olhar e nos ajuda a entender que, na verdade, o que nós devemos temer é ao Senhor. O juízo de todas as coisas neste mundo e diante de todas as pessoas pertence a Ele. Temer a Ele também será uma vida. Se nós temermos a Ele, também podemos ter uma vida de bons resultados, assim como essas parteiras hebreias e assim também com as promessas que há de uma vida abençoada para quem teme a Deus no Salmo 128. Nós podemos colher bons frutos do nosso trabalho, ter uma família abençoada e vida longa nessa terra. Que possamos entender o temor a Deus de uma forma correta e principalmente aplicá-lo na nossa vida de uma maneira que as pessoas possam ver, também entender o que significa temor e usar isso também como exemplo para suas próprias vidas, para a honra e para a glória de Deus, ok? Que Deus abençoe então a sua vida, meu irmão, e se esse conteúdo de alguma maneira foi útil para você, compartilhe com quem também precisa entender um pouco acerca dos assuntos das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.